sociedade brasileira. Autores lá na década de 30 começaram a pensar a mestiçagem, como Gilberto Freire, e ele pensava para tentar. Como que era a ideia dele? Para pensar o Brasil, ele dizia o Brasil é um encontro de raças, do europeu, Com certeza. do indígena e do E africano. do imigrante depois, Em né? Casa Grande e Senzala, ele não tinha uma visão tão rígida e tão binária. Ele dizia que o Brasil nasceu na interseção entre a Senzala e a Casa Grande. Ele tinha um certo determinismo geográfico para tratar das questões, inclusive para dizer que porque somos um país mais quente, somos mais sensuais e não sei o quê. Tá. Aí Sim. ele já descambou para uma ideia mais que já está superada. Mas o que ele não afirmou, mas o que foi feito da obra dele é a ideia de que ele estava romantizando as relações de subjugação de negros e indígenas da parte dos europeus. E aí surgiu, a partir daquele movimento, a ideia da democracia racial, que no Brasil não existe racismo, que todo mundo vive em paz. E aí o Florestan Fernandes, uns anos depois, escreveu A Inserção do Negro na Sociedade de Classes e disse, olha, com o fim da escravidão, o negro ele não teve a vida fácil, foi muito mais difícil para ele se inserir no mercado de trabalho. Total, né? Não E teve é- nenhum trabalho, Política. nenhuma E política. é com Florestan Fernandes e outros autores. E leis que prendiam, É. leis da vadiagem, várias leis. Exatamente. Sim, no primeiro capítulo eu falo disso. Pois Feliz, é. você vai gostar. Tá. E aí com Florestan Fernandes se Esse é o fortalece. Florestan, o Homer? Olha lá. Com Florestan Fernandes se fortalece o movimento negro e aí se faz uma opção política do movimento negro de dizer que a mestiçagem ela deve ser meio que apagada e deve se unificar pretos e pardos para fazer uma luta antirracista. Só que nesse momento os pardos têm que se assumir como negros. Só que o pardo também tem um pai branco ou uma mãe branca e um pai indígena e uma mãe negra. Ou seja, a É situação como forçar o latino a se colocar como negro, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, aí, ao mesmo tempo em que dá para entender o motivo naquele momento, que era para superar a ideia da democracia racial e parar de fingir que somos um país maravilhoso em termos raciais, mas aí criou um outro problema, que é a invisibilização do pardo. E aí chegou até no problema das cotas raciais, em que todo mundo é negro, mas na hora de passar na cota só passa se tiver a pele mais escura. Aí fica lá o tribunal racial, Pantone, né? as bancas de heteroidentificação que viraram a portaria de Wakanda. Passa uma lupa na sua cara. Ai, você não é negro o suficiente. Olha o Seu nariz, nariz olha não a boca. Ai. E a gente complicado. entende as bancas, porque existiam né? Porque antigamente, quando surgiu as cotas, era meio só frágil. autodeclaração, Qualquer pessoa bastava a autodeclaração. E aí surgiu a banca, muito importante. Mas aí essas bancas são estão muito voltadas pro preto e não tanto pro pardo. O problema das bancas é que elas têm a visão binária. Elas não levam em consideração que o pardo é um mestiço, que tem traços mestiços. Elas não levam em consideração que muitos pardos que apareciam nas estatísticas de vulnerabilidade que tornaram a política possível eram descendentes de indígenas. Não passam. As regras são ter traços negros. E é muito subjetivo, né? Você depende da subjetividade da banca. Por isso que eu falo que a gente precisa falar dos pardos pra gente saber reconhecer os pardos enquanto diferentes dos negros. E isso resolveria o problema, porque para uma pessoa preta, a banca é só um cara crachá. É você mesmo que prestou, essa é sua aparência, tchau. Agora, pra pessoa parda, é um festival de humilhação. Você não sabe se você vai passar, você não vai, você não sabe quem vai estar ali do outro alguém te lado. olhando de cima a baixo. Você descobre que você não é negro o suficiente. Sim. Porque talvez nunca precisava ter se assumido negra. Você é uma pessoa mestiça. Exatamente. E os pardos têm direito. A lei de cotas, né, de 2012, ela não agrupa como negros. Ela coloca aqui pardos e pretos, porque o IBGE não usa o termo negros, né? Não? Não, o IBGE não usa. Essa é uma mentira, né? Uma fake news que é espalhada de que o IBGE agrupa pardos e pretos. O IBGE não faz esse agrupamento, o IBGE sofreu muita pressão das militâncias para fazer isso, mas não fez porque é muito difícil você mudar um instituto como o IBGE, tudo muito rígido. E como já tem muitos registros da palavra pardo aparecendo no censo, se você tira, se você muda... Eu nasci em 70, eu lembro que o termo era totalmente usado para qualquer pesquisa, pra você colocar pardo, branco, negro, e tinha mais alguma Amarelo. Pardo, branco, preto, amarelo e indígena. Indígena, tá. Sim. E aí, você mudar isso, você não consegue comparar dados do passado, se você tira, né? Mas teve muita pressão do movimento negro, porque o objetivo deles era realmente acabar com o termo pardo e voltar para as classificações matrizes, indígena, preto e branco. E a gente corta para a declaração do Mano Brown, não sei se foi no podcast,
dele mesmo, né? Falando sobre pardo. E ele foi atacado pra caramba. Dá o contexto do que aconteceu. Ele até citou seu livro, foi isso? Sim, o Brown, ele se coloca como um homem mulato, né? A partir disso, ele já sofre muitos ataques. Então, isso que eu ia falar. O termo mulato caiu em desuso, é um termo preconceituoso, porque era usado muito na literatura, né? Então, é bem complicada essa questão. O termo mulato usa uma desculpa epistemológica para falar para não usar, porque falam que advém de mula. Porém, tem novos estudos que aprofundaram mais sobre isso, que mostram que ele vem, na verdade, da palavra mulad, que é uma palavra de origem árabe, que significa mestiço de árabe com quem não é árabe. Faz muito mais sentido, inclusive. Né? Porque na Península Ibérica tinham muitos árabes, né? Que eles viveram na Península Ibérica Por que antes seria de vir mula, pra cá. Não entendo. Né, de Mula Portugal também pra cá. descende desse mesmo termo. Por causa da mistura, entendeu? Porque mula é uma mistura É também. um mestiço, híbrido. é um híbrido, tá certo? Sim, só que a palavra negro também tem origens epistemológicas que associam a necro, que seria morto. Então, Sério? usar uma origem Se for olhar as epistemológica palavras. para proibir uma palavra é uma coisa que não faz sentido. E no caso, se você tira a palavra mulato, você não tem definição para o mestiço de branco e preto, uma palavra objetiva que é conhecida, né? Querem substituir por negro, mas não é a mesma coisa, porque o mulato é o mestiço de negro e branco, não é o negro. E o Brown bate nessa tecla, mesmo as pessoas falando, criticando, né? Ele bate nessa tecla. E com o meu estudo, eu fui percebendo que, na verdade, não é por causa da origem epistemológica que não fala esse termo, é porque querem realmente abafar todos os termos que se referem ao mestiço. O termo pardo teve a tentativa de apagamento, aquela história de pardo é papel, né, que agora já caiu em desuso. Você acredita, há uns anos atrás? Eu também, logo que eu entendo. Eu tenho uma história que, quando eu comecei a lutar contra o racismo, eu me dizia negra, né? Eu passei por essa fase. Eu tive que passar por essa fase para ver que isso não funciona na prática, por alguns anos. E nisso eu também falava, pardo é papel e tal. E aí depois, quando eu decidi estudar os mestiços, porque eu vi que não estava funcionando na prática, não só minha, mas de colegas, bancas de heteroidentificação, enfim. Nos estudos eu fui vendo que precisava ser aprofundada a experiência do pardo como diferente do negro. Eu percebi que é só uma forma de proibir o mulato de falar de si a partir da mestiçagem, né? Então proíbem mulato, caboclo também não pode falar, e mameluco não pode falar, e pardo não pode falar, mestiço não pode falar. É uma forma de tentar cristalizar isso de branco ou negro, né? Por isso que eu uso o termo, e o Brown também usa, como uma forma de resistir a isso, de que nós somos mulatos e podemos lutar contra o racismo. O Brown é um dos nomes mais expoentes que luta contra o racismo. Ele não precisa falar que ele é negro, ele se posiciona como mulato e faz a luta dele. Mas o que ele falou sobre pardo que deu tanto problema? Ele falou... Ou ele se colocou como pardo também? Ele falou que a experiência dele como pardo é diferente. Ele falou, na sociedade as pessoas me veem como pardo. Não adianta eu querer ser como o Blue, que é o outro do Racionais, que é preto, né? Sim. Retinto. Não, as pessoas vão me ver como Brown. E é verdade, Que é o que eu falo no meu trabalho, inclusive. Aí as pessoas falam, você deve estar cantando porque você não é intelectual, você é cantor, para de falar, usar a palavra mulato, tentando desqualificar ele, que tem uma luta, né? Desde os anos 90 aí, enfim, contra o racismo. E no meu livro tem algumas citações dele relatar, em 2010, de que as pessoas faziam muito mais racismo recreativo com ele do que com o Blue. Sério? Sim. Porque o racismo contra a pessoa parda, quando recreativo, não é levado a sério. Porque, você nem é negro. Então, tudo bem eu zoar você. Você não vai ficar ofendido porque você não é negro. Você nem é negro, é só uma brincadeira. E ele fala, né, que sempre foi... Olha lá, imagina. O Blue, esse é o Blue. Verdade, e ele fala sentido. dessa comparação. Ele conta a história de que uma vez uma fã viu ele no palco e achou que ele era branco. E foi no camarim procurando o branco que tava cantando. E ele viveu essa ambiguidade, assim. Tem essa história. E nesse relato que ele deu em 2010, uma entrevista para Rolling Stones, ele fala que ele sofria muito mais injúrias do que o Blue, até porque as pessoas tinham medo de atacar o Blue, porque tem a lei antirracista, né? Tem a lei que criminaliza o racismo. E por vezes as pessoas acreditam que a lei só vale para pretos. E aí não falam nada para pretos, mas para os pardos esculacham, né? Isso aconteceu comigo também. No caso dos homens, é muito associado a ladrões, bandidos, e no caso das mulheres, empregada doméstica, né? Essas são as ofensas que chegam para as mulheres mestiças, né? Dito tudo isso, então, porque o tema é a representatividade da esquerda,
O próprio Brown falou que o problema do PT, né, é voltar para a base, porque eu percebi isso na última eleição que teve aqui para a Prefeitura de São Paulo, quando você vê um discurso do Boulos mudando para empreendedorismo, para outras coisas, porque ele percebeu até posições bem que a gente sabe que ele tem sobre aborto, sobre maconha. Você vê que começaram a mudar, ou pelo menos não bater tanto nessa tecla e começar mais a falar sobre segurança. E eu tenho certeza que essa eleição agora, no final do ano, grande parte vai ser sobre segurança e sobre economia, né? Coisas reais, coisas que o pessoal tá sentindo na pele. Escala 6x1. Exatamente, escala 6x1, essas coisas, porque essas discussões de banheiros, né? Cara, são super necessárias, mas, cara, tem um monte. O Brasil, a gente tá tão atrás de tanta coisa, cara, precisa resolver, né? E parece que a esquerda tá acordando para isso. Ou vocês acham que é só um papo eleitoral que, no fim das contas, elas ainda têm esse problema de identificar essa base da periférica, que é evangélica, ou que é católica, que acorda cedo, que vê a família, né? Você vê no carnaval a chacota com a família tradicional, e os caras não entenderam que a maior parte do eleitorado deles tem a família como uma coisa super importante. Então, parece que tem essa distopia, né, na cabeça dele. O que acontece? Vocês acham que eles estão acordando para isso ou não? Eu acho que parte está acordando para isso. Eu converso com algumas lideranças de esquerda. A esquerda radical, a gente já sabe que a esquerda e a trabalhista já estão alertando sobre isso, né? Mas sim, essa ala mais identitária, da universidade. Mas o PT era assim? Por que ele virou... O PT continua assim, isso que eu quero dizer. Eu tenho conversado com algumas lideranças, inclusive do PT, um pessoal mais velho, eles enxergam isso, essa divisão clara. Eles falam, claro, do nada, quando a gente foi perceber... Você vai ver o José Dirceu. Total. A Marilena Chauí, o pessoal das antigas, eles reconhecem isso. Né? Só que não sabe... Porque, por exemplo, recentemente, eu esqueci o nome da Maria, aquela lá da psicanalista, que ela foi criticar o conceito de lugar de fala, porque virou um lugar de cálice, ela foi completamente rechaçada pela militância. Então, essas próprias lideranças não sabem o que fazer. Eu vi umas entrevistas do Boulos recentemente, criticando, por exemplo, pessoas que ficam achando que ele tinha que ser mais radical e que ele tá sendo mais pragmático, e o pessoal caiu de pau em cima dele. Então, para as lideranças políticas, é muito mais difícil para elas bater de frente com esses movimentos sociais. Resta a gente, os intelectuais públicos, os estudantes que estão se formando, para ir na frente e dizer, gente, isso não tá dando certo. As pessoas que acordam cedo para trabalhar... Eu vi uma notícia antes de eu chegar aqui, de que o maior sonho de quem mora na periferia é empreender. Então... E aí, gente? Mas isso ficou claro com o Marçal, como ele cresceu na pesquisa com esse discurso, entendeu? Então, assim, e aí, como que a esquerda vai administrar esse sonho desse novo trabalhador sem abrir mão? Mas esse sonho vem porque o Estado não tá chegando. E ele fala, cara, é eu por mim mesmo. Eu não posso depender do Estado. Mas essa pessoa, ela aprendeu e está internalizando que o problema é o Estado. Que o Estado atrapalha a vida dela. Exato. Como que a esquerda vai se colocar nesse lugar? Já sei, vamos lutar pelo banheiro trans, pelas cotas trans, pra pagar o pardo. Ele fala, não, cara. Sabe? Eu quero deixar meu filho na creche e não ter medo de acontecer alguma coisa. Eu quero ir pro trabalho e não ter medo de ser assaltado. Eu quero meu celular, que eu tô pagando em 36 vezes, não ser não ser levado. A esquerda precisa parar com o moralismo na hora de tratar a segurança pública, por exemplo. Na hora, por exemplo, que acontece um assassinato, uma chacina, uma coisa terrível, é hora de condenar e falar, nossa, nós sentimos muito pelas famílias, mas os bandidos também têm que ser responsabilizados, nós vamos endurecer as penas. Só que a esquerda, ela tende a aparecer com aquelas variáveis que vão interpretar, que vão dar condição para aquela pessoa ter escolhido o caminho do crime. Isso é importante na hora de elaborar políticas públicas. Não é importante na hora de se comunicar com o trabalhador. Verdade. Você não pode chegar pro pai que a filha dele acabou de levar um tiro na cabeça e falar, então, mas é porque ele não teve oportunidades na vida, e aí foi chegando o tráfico. Cara, não é isso que pode ser. Isso não pode isso tem que aparecer na hora que você for elaborar uma política pública e pensar, tem que ter educação integral para que as crianças fiquem na escola, não tem contato com o tráfico, não sei o que lá. Agora, na hora que o crime
aconteceu é falar, esse vagabundo vai pagar na cadeia, nunca vai pôr o pé pra fora, nós vamos endurecer as leis, não tem progressão de pena. Não tem esse discurso. Aí abre o caminho pra direita. Aí a direita nada de braçada Prendeu, mesmo. matou, Sim. Bukele, E aí o problema da direita é que eles não têm a visão das variáveis nem na hora de elaborar políticas públicas. Não. É corta do Estado e dá tiro, vai matando pra ver se dá conta. E não dá, porque você mata 30, amanhã tem 60. O Estado não resolve, tira do Estado. Aí você vai privatizar coisa que não pode privatizar, coisa de... né? E aí a gente vê outros problemas. Esse é um problema. Tá aí, solução então. Essa questão que você falou da esquerda, se você acha que tem gente que tá se tocando, eu vejo que ainda não. Eu vejo que tá começando um terremoto, uma crise. Em que tem as pessoas que, como eu e o Sávio, que estão querendo ter conversas que universalizam os direitos das pessoas, né? E as pessoas totalmente resistentes a uma guerra interna, assim, que eu vejo que tem acontecido. E um dos motivos, principalmente na universidade pública, de você ver que os estudos eles estão voltados para questões que não são tão urgentes, né? Isso que você citou, da questão de banheiros, questão de linguagem, né? De você policiar a linguagem, não pode falar tal palavra, não pode falar outra palavra, linguagem neutra e tudo mais. É porque muitas dessas teorias vêm dos Estados Unidos em universidades que eles produzem conhecimento e aquelas pessoas ali não têm os problemas do Brasil, eles não têm problemas de fome do Brasil. Eles falam muito de violência simbólica, por exemplo, porque eles não têm a violência real ali, que é violência entendeu? Simbólica? São as microagressões? Se sentir ofendido. Microagressões. Sim, é um termo que é muito estudado dentro da universidade pública. Isso é para uma sociedade que já está tão avançada. Exato. Que aí vamos conversar sobre isso especificamente. Mas na Suécia pode-se falar de violência simbólica. Mas aqui me deram um tapa ali, gente, para roubar meu celular. Não, mas é isso. Estão matando travestis na rua. Estão matando... O tráfico tá pegando criança e estuprando e falando